Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula 2, a aula que nós vamos tratar dos tipos de ações externas nas estruturas, né? Então, a gente já conheceu a carga pontual, a carga distribuída, uniformemente distribuída, mas temos vários tipos de carga, né? Então, hoje, a gente vai voltar um pouquinho naquele conceito dos apoios. Então, aqui é uma estrutura biapoiada, lembrando que um apoio é fixo, outro é móvel. Aqui é uma estrutura bem gastada, que ela já sai da isostática e vai para a peristática, né? Tem 6 seções de apoio, porque cada engaste tem 3. Uma estrutura engastada apoiada, tem um engaste e um apoio. E uma estrutura em balanço, que é uma estrutura isostática que tem 3 seções de apoio. Então, basicamente, esses apoios eles vão dar o direcionamento de cada reação. Então, o apoio móvel, ele só suporta ação na vertical. O apoio fixo suporta na vertical e na horizontal. O engaste suporta na vertical, na horizontal e o momento. Então, cada tipo de apoio tem as suas reações de apoio, né? Lembrando que para a estrutura estar em equilíbrio, sempre eu tenho que a somatória das forças da horizontal tem que ser zero. Então, as forças externas têm que coincidir com minha reação de apoio. As forças da vertical, que é o meu Fy, também devem ser igual a zero, porque as forças externas atuantes têm que ter as internas solicitantes, né? Então elas vão se anular. E a somatória do momento no ponto ele tem que ser igual a zero também para uma estrutura estar em equilíbrio. Então, nós temos vários tipos de cargas, entre elas as cargas concentradas, que atuam em um ponto específico, numa região que é desprezível, então atua só naquele ponto, as cargas distribuídas, que atuam em um trecho ao longo do comprimento da viga, e essas cargas elas nem sempre são retangulares, né? Então, quando a gente fala de carga concentrada, por exemplo, nós temos aqui uma carga pontual, né? Como vocês podem ver aqui o vetor da força sobre a viga 2. Então, aqui eu tinha a viga 1 fazendo apoio na viga 2 e esse apoio é uma força. E aí, como eu tenho uma força externa, para eu deixar em equilíbrio, eu tenho que ter uma força solicitante que vai zerar esse cálculo. Então, basicamente, a minha força, nesse caso, é uma força pontual. Agora, quando a gente tem uma carga uniformemente distribuída ou uma carga distribuída variável, a gente não tem uma força pontual, a gente tem uma força trabalhando sobre a extensão de alguma peça. No caso das vigas, eu posso ter aqui, por exemplo, uma parede, né, ou uma chapa sobre uma viga, e aí essa parede faz um esforço distribuído uniforme, porque ela teria uma mesma altura ao decorrer de toda a extensão da parede, e essa força distribuída a gente já conhece ela na resistência dos materiais. E também eu tenho as reações de apoio devido às cargas concentradas. Então, eu tenho uma força fazendo um esforço externo na minha viga? Tenho. Então, em cada apoio, eu vou ter as reações de força. Então, por exemplo, aqui no meu apoio A, que é fixo, eu tenho a vertical A e a horizontal A. E no meu apoio B, que é móvel, a vertical B. Aqui que é uma estrutura em balanço, a gente só tem um apoio que seria o meu engaste. Eu tenho a força pontual, o esforço pontual fazendo a solicitação na viga, e aí eu tenho a vertical em A, que vai rebater essa força, o H em A, que provavelmente vai ser zero porque aqui não tem nenhuma força mostrando em zero, e o meu momento que eu estou adotando no sentido horário. Porém, se eu encontrar esse momento negativo, eu sei que eu adotei o sentido errado, e aí eu troco ele para anti-horário. Então, a princípio, nós não conhecemos o valor das reações para determinar as reações de apoio, mas a gente também tem as equações anteriores, que a somatória das forças da horizontal é zero, né? Portanto, H é igual a zero, não tem força em A, e o momento no ponto também é zero. O que é o momento, gente? A força vezes a minha distância. Para quem ficou com dúvida, aqui nesse canal tem uma aula de estrutura isostática 1, que vocês podem consultar eu falando sobre tudo isso. Recapitulando com vocês. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma viga, é uma viga biapoiada, tem um apoio A em B. Lembrando que o apoio fixo tem reação na horizontal e na vertical, e o apoio móvel só na vertical. E aqui eu tenho 3 forças, né? P1, P2 e P3, cada um com uma distância específica. Nós temos que conhecer as distâncias para determinar
como que serão as reações de apoio. Então, aqui eu tenho tanto P1 quanto P2, e aí eu tenho sucessivamente várias forças até chegar no meu Pn, que não está representado na imagem. Então, o que que eu sei? Que a somatória das forças da horizontal é igual a zero, portanto H é igual a zero, não tem nenhuma outra força na horizontal. E a somatória das forças da vertical também devem ser zero. E para eu achar a reação de apoio IA em B, eu tenho que fazer P1 vezes B1, que seria a força vezes a distância, né? P, cadê? P e B1. B1 é do RB até a força. P2, B2, P3, PN, BN. Eu tenho que fazer a somatória das forças dividido sempre pela somatória da minha barra, da extensão da barra. E aí eu tenho equação 1.1. Da mesma maneira que para RB eu faço em relação a PA, que seria a distância de A até a força. Então, exemplificando, nós temos aqui 7, 8 e 9 quilonewtons, cada um com uma distância específica. E para eu achar a reação em A, que é essa reação da vertical em A, eu faço P1 vezes B1, P2 vezes B2, tudo dividido pelo comprimento da barra. E eu tenho aqui 7,3, que é, desculpa, 7 vezes 3, que é 7 da força vezes 3 de metro. 8,2 vezes 8 vezes 2 dividido por 5 e 9 vezes 1 dividido por 5. Lembrando que são as distâncias opostas, né, ao A. Então, aqui eu tenho o 7 vezes 3, porque é 7 vezes 3. Se eu tenho 2, a distância total é 5, vezes 3, que é a distância em B. E achei a reação em A, que é 9,2 kN. Da mesma forma que achei também a reação em B, que é 14,8. Como eu sei se elas estão certas? Eu tenho que somar as duas e ver se vai dar o total de força que estava descendo. Então, 9 mais 14, 23, com 0,8,2, 24 kN. 7 mais 8, eu tenho 15, mais 9, 24 kN, tá? Batendo. Então, somando tudo, ó, RA mais RB menos as forças que estão para baixo, eu tenho que RB e RA estão zerando a fórmula, tá tudo ok. E aí eu venho com outros tipos de esforços distribuídos, né? Cargas distribuídas que não são retangulares. Então, para nós calcularmos essas áreas, temos especificação de cada coisa. Então, nesse caso, a gente teria que fazer uma integral, né? Porque nós temos ali uma curvatura fazendo uma espécie de função aqui em cima para encontrar essa área, né? E eu não vou entrar muito nesse mérito, mas também, quando a gente fala da carga horizontal uniformemente distribuída, a gente pode achar uma carga fictícia para fazer o cálculo. Então, eu tenho aqui que a força vezes é, a distância, né, vai me dar uma carga pontual, que é uma fictícia aqui. E aí eu coloco ela bem no centro de gravidade do meu carregamento, que nesse caso é bem no centro, né, por ser um retângulo. Então eu posiciono ao meio da minha barra e encontro essa carga fictícia para efeito de cálculo, eu achar as minhas seções de apoio. Lembrando que como ela é extremamente espelhada do centro para as extremidades, eu vou ter as seções de apoio da vertical correspondentes, iguais. E agora, quando eu tenho uma carga triangular, o que que eu faço, hein? É a mesma coisa, eu tenho que calcular a área. Então, é Q vezes L, que é base vezes altura, dividido por 2. E achei a minha carga pontual. Mas onde que eu vou posicionar essa carga? Eu posiciono a 1/3 da base maior. Então, esse L eu divido por 3 e a 1/3 eu coloco, que seria L sobre 3, a concentração dessa minha carga, da minha carga fictícia. E a partir daí eu faço os cálculos das minhas seções de apoio. Lembrando que meu RA é P vezes B dividido por L. Então, quem que é a minha força? É QL sobre 2, que era esse Q vezes L sobre 2, que é a área do triângulo. Vezes P, que é L sobre 3, dividido por L. Fazendo a simplificação dessa fórmula, fica QL sobre 6, é a reação de apoio 1. E a reação de apoio 2, que seria em B, perdão, seria QL sobre 3. E aqui ele tem um exercício muito bacana para vocês treinarem, né?
fala também sobre o peso próprio, que é um carregamento distribuído. Então, a própria viga ela tem um carregamento distribuído do próprio peso dela. E aqui, esse exemplo aqui eu já fiz até na aula da isostática, até para vocês consultarem. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse carregamento aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Eu tenho uma viga que tem esse peso próprio, distribuído, né? A seção dessa viga, seção transversal, do ponto 1, que é o ponto maior, é o 1 e 4, né? Que são os pontos das extremidades, e 2 e 3, que são as seções menores. E eu tenho que calcular a área disso. Então, calculo a área maior, subtraio a área menor e vou ter a área da minha estrutura. Lembra que a gente achou o centro de carga, etc? Então, eu achei. E aí eu venho para o meu diagrama. Esse diagrama, de acordo com a área, né, da minha seção transversal, eu acho o peso que ela tem, tá? Então, de acordo com a área, eu tenho um carregamento distribuído uniformemente de 6,8 kN por metro e dois carregamentos triangulares. Onde que eu vou posicionar minha força? Exatamente triangulares não, eu tenho aqui dois. Opa, fugiu o termo, hein? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Fugiu aqui, mas o que eu posso fazer? Eu posso tanto deixar como se fosse é, um carregamento retangular, então de ponta a ponta, e mais dois triângulos. E a diferença de altura aqui seria a altura de cada triângulo. Então, o carregamento vertical não, um carregamento, como que se diz, gente? Fugiu. Retangular vai ter o centro de carga bem no centro do carregamento. Já os triangulares, um terço da base maior. Então, para a gente ter uma noção de cálculo, deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Ficaria assim, ó, 6,8 vezes 4. E aí eu posiciono bem no centro da minha barra, né, esse 27,2, que é uma carga pontual. E o meu triângulo, qual que é a altura do meu triângulo? 9,52 menos 6,8. Por quê? Eu já estou considerando essa área de baixo como sendo retangular. Então, só estou fazendo esse triângulo de cima. Então, eu fiz essa altura, né? Qual que é a área do triângulo? Altura vezes base, que é 1, dividido por 2. A área do triângulo é 1,36. Então, a força pontual é 1,36 a 1/3 da base que se encontra a altura maior. Né? Então, a gente tem esse resultado. E aí, com esse resultado, a gente posiciona as forças e consegue fazer a simulação das reações de apoio. E aí é com vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.